Bom, eu gostaria então de introduzir o tema dessa noite, lendo a palavra de Deus, para a gente poder então começar a entender o tema. Então eu vou pedir para os irmãos, aqueles que puderem, abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11, nós iremos ler ali alguns versos. Nós vamos primeiramente ler do verso 1 até o verso 6. Não iremos ler todo o capítulo, pegaremos algumas partes, que são as mais, vamos dizer assim, relevantes para o entendimento da mensagem dessa noite. Então vamos lá. João capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 6, eu leio assim. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. O texto bíblico continua dizendo que mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora nós vamos pular e vamos até o verso 11. Do 11 nós iremos ler até o verso 17. Diz assim: Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Verso 14 diz, então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrer com ele. E o verso 17 diz: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Agora vamos avançar mais um pouquinho, como eu falei, para a gente poder completar essa leitura a partir do verso 35 agora. Nós iremos ler do 35 até o 44. Diz assim: Jesus chorou. Verso 36. Então disseram os discípulos: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Verso 40. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E finalmente o verso 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aí. Nós temos falado nessas quartas-feiras sobre milagres de Jesus. E se você perceber, com um pouquinho de detalhe, você vai ver que esses milagres que nós tratamos aqui no livro de João, primeiro eu já havia falado isso na primeira mensagem, vou repetir, são milagres exclusivos, eles só aparecem aqui no livro de João. Aí nós já falamos por que João fez isso. Ao escrever o seu evangelho, ele disse que estava escrevendo para que as pessoas crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas se você perceber, os milagres eles vêm numa crescente, exatamente para comprovar isso que João queria. Então, João lá, ele primeiro relatou o milagre do tanque de Betesda. Lá no tanque de Betesda tinha um homem paralítico havia 38 anos. E Jesus curou esse homem e esse homem saiu andando. E alguém poderia ser tentado a dizer, bom, curar um paralítico?
Satanás também teria poder para fazer isso. Tudo bem. Então, no capítulo 9, nós estudamos a semana passada, Jesus cura um cego de nascença. Veja, um cego de nascença. Já era uma questão, o primeiro tinha ficado doente e Jesus o curou. Agora, esse homem, ele tem um problema que já vem desde o ventre materno, ele já nasceu cego. Então já complica um pouquinho mais, mas alguém ainda assim poderia ser tentado a dizer, bom, Satanás também poderia fazer isso, alguém lendo o livro, né? Um cético lendo o livro de João. Então nós chegamos aqui na coroação dos milagres de Jesus, porque o milagre da ressurreição de Lázaro, ele é inevitavelmente para não deixar dúvidas nenhuma do que havia sido feito ali. Então veja, os milagres eles vêm numa crescente exatamente para provar isso que João falou lá no finalzinho do seu livro, que ele estava efetivamente escrevendo essas coisas para que nós tivéssemos certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, e ele é o Verbo de Deus, ele é o próprio Deus. Bom, o contexto aqui, os irmãos conhecem bem. Lázaro e a sua família, Maria e Marta, ela era uma família muito amada por Jesus. Jesus diz, o desejado de todas as nações, diz que lá era como se fosse a casa de Jesus. Jesus, quando ele tinha muita pressão, quando Jesus estava muito cansado, ele várias vezes ia para o lar de Betânia. Lá ele podia conversar com seus amigos, não através de parábolas, como ele precisava muitas vezes falar com a multidão, mas lá ele podia abrir o seu coração e conversar com eles como efetivamente conversamos com um amigo. Então Jesus se sentia muito bem naquele lar. Jesus era uma pessoa muito querida naquele lar e ele assim os considerava muito amigos. Então essa era uma família muito amada, muito querida por Jesus. Em um dado momento, Lázaro, o irmão, estava enfermo. Ele ficou enfermo de uma moléstia muito grave e a situação foi aumentando. Ele começou, nós podemos interpretar isso através do texto, ele ficou doente e as suas irmãs preocupadas e aquilo foi piorando, piorando, até que elas falaram, bom, só tem um jeito agora de resolver isso. Manda mensageiros lá para falar com Jesus, para que ele venha aqui e cure o nosso irmão. E foi exatamente isso que elas fizeram. Num ato, vamos dizer assim, de desespero, porque já não tinha mais o que fazer, a febre não cedia, a doença estava piorando, elas mandam mensageiros para falar com Jesus, com a esperança de que Jesus viesse curar o seu irmão. Só que assim que Jesus ouve que Lázaro estava doente, ele devolve então os mensageiros para falar para Marta e Maria que esta enfermidade não é para a morte. Está escrito aí, ó, verso 4. Assim que Jesus recebe a notícia, ele devolve os mensageiros e fala assim, ó, não, tranquilo, essa enfermidade não é para a morte. Imagino que quando os mensageiros chegaram lá, a situação já estava bem crítica. Na verdade, eu acredito que Lázaro já tinha até morrido. Quando chegaram os mensageiros, com essa informação, veio uma decepção. Por quê? Pensa só, irmãos. Você é uma pessoa muito chegada de Jesus. Jesus é uma pessoa que vive na sua casa. Ele vai lá, ele come com você. Ele se hospeda na sua casa. Ele vai lá, descansa. Ele chama vocês de amigos, etc. Aí o seu melhor amigo, vamos dizer assim, na Terra, o lar da sua família mais querida, tem uma pessoa doente, você manda alguém lá falar com Jesus, e Jesus devolve, e não vem, devolve os mensageiros, e não resolve o problema. Como é que você se sentiria? Obviamente que eles, assim como nós pensando hoje, se sentiram muito frustrados. Frustrados. Marta chorou, Maria chorou, ficaram desesperados. Falaram, pera um pouquinho, mas por que Jesus não veio? A gente não é tão amigo. Poxa, como ele deixa o nosso irmão morrer? E pensa na situação, irmãos. A Bíblia não fala nada, em outros relatos, inclusive, de que essa família tinha mais pessoas. Mas pense então que a família era Lázaro, Marta, Maria. Lázaro possivelmente era quem sustentava a casa. Morre Lázaro, quem ficou? Marta e Maria. A situação é desesperadora dessas mulheres. Desesperadora. E chama ainda a atenção o fato de que a Bíblia diz assim, olha, no verso 5. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã e Lázaro. Então a Bíblia confirma que efetivamente Jesus amava esta família. E aí no verso 6 diz assim, olha,
quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Espera aí, para tudo, para tudo. Os mensageiros vêm e falam para Jesus, Lázaro está doente. Jesus fala, não, essa enfermidade não é para a morte, pode ficar tranquilo, vão em caminho de volta. E eles voltam de caminho, a Bíblia diz que Jesus amava essa família, e acaba de dizer que Jesus amava essa família, e diz que quando soube que Lázaro estava doente, ele ficou 2 dias no lugar ainda. Não parece uma contradição? Parece uma contradição. Por que da demora de Jesus? Talvez a gente fique perguntando. Por que Jesus ainda se demorou 2 lugares no lugar onde ele estava, quando ele ficou sabendo que Lázaro estava doente? Essa é a questão. Por que Jesus fez isso? Sabe, irmãos, a gente não consegue compreender. Não consegue compreender. Eu me lembro agora, por exemplo, da história de João. João era mais do que amigo de Jesus, vamos dizer assim. Ele era parente de Jesus. Por quê? Isabel era prima de Maria. Não sabemos o grau, se era primeiro, segundo, terceiro grau, não importa. Mas, de alguma forma, Jesus era primo de João Batista. Então, ele era parente de João Batista. E quando Jesus ficou sabendo que João estava no cárcere, o que Jesus fez? Ele foi lá e libertou João? Não, não libertou. Então, a gente não consegue muito entender. Quando você vai no verso 11, a Bíblia diz o seguinte, olha, isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para despertá-lo. Então a Bíblia declara que Jesus amava essa família e considerava Lázaro como seu amigo. Portanto, se Jesus considerava Lázaro seu amigo, se Jesus amava essa família, por que ele não atendeu essa família? Verso 15. Leia aí que você vai entender. No verso 15, Jesus diz assim para os discípulos, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Sabe por quê? Jesus não foi curar Lázaro. Sabe por que Jesus não foi atender aquela família? Por um motivo muito simples. Por amor aos discípulos. Como assim, irmão Eduardo? Sim. Por amor aos discípulos, Jesus permitiu que Lázaro morresse. Ele permitiu que Lázaro morresse. Porque, irmãos, Jesus tinha o poder de falar e Lázaro ser curado. Se Jesus tivesse ido de volta com os mensageiros, Lázaro não teria morrido. Se Jesus estivesse naquele quarto, desejado de todas as nações diz isso, se Jesus estivesse naquele quarto onde o Lázaro, o enfermo Lázaro estava, Lázaro não teria morrido, porque Jesus é o doador da vida. E amando Lázaro como ele amava, ele não ia conseguir não liberar o seu poder para curar Lázaro. Lázaro não teria morrido. E sabe que a Bíblia diz aqui que foi por causa dos discípulos. E aí agora você a gente começa a tentar entender, né? Porque todos os detalhes a gente não entende, mas a gente começa a tentar entender por que Jesus fez isso. Ora, os discípulos, eles sempre duvidaram de Jesus. Eles sempre tiveram dúvidas de Jesus. Do que Jesus faria, de como Jesus iria resolver os problemas. Eles andavam com Jesus, não estou dizendo que eles duvidavam de que Jesus era o Messias. Não, eles acreditavam que Jesus era o Messias. Mas eles tinham uma ideia errada acerca de que tipo de Messias Jesus seria. Eles achavam que Jesus seria um Messias vitorioso no sentido de libertar o povo do jugo romano. E esse não era o tipo de Messias que Jesus seria. Então veja, quem ficaria agora no lugar de Cristo quando Cristo morresse? Quem ficaria no lugar deles? No lugar dele? Quem seria o representante de Cristo lá na Judéia e responsável por levar essa mensagem, responsável por pregar essa mensagem a todo mundo? Eles, os discípulos. Agora, como os discípulos fariam isso sem fé em Jesus? Irmãos, se houvesse cura, não haveria o maior milagre registrado na Bíblia. É simples assim. Se Jesus tivesse curado Lázaro, não haveria o milagre da ressurreição de Lázaro. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que esta vitória de Cristo
foi uma vitória incontestável. A prova efetiva de que Jesus Cristo ele é a ressurreição e a vida. Esse milagre, irmãos, foi para colocar um selo na reivindicação de Cristo de que ele era Deus. Eu vou repetir. Esse milagre foi para colocar um selo na reivindicação que Cristo fazia de que ele era Deus. Porque, como eu disse, Satanás até poderia ter curado o paralítico do tanque de Betesda. Satanás até poderia ter curado o cego de nascença, mas não poderia ter feito esse milagre da ressurreição. Quando você volta nos capítulos anteriores, e eu estou fazendo um ano bíblico não, estou fazendo uma leitura bíblica diferente esse ano, eu estou lendo um capítulo por dia, e eu comecei no Novo Testamento, e eu estou lendo, inclusive, esses dias, o capítulo 6, capítulo 7 e o capítulo 8 eu li hoje. Quando você lê esses capítulos, Jesus ele está fazendo reivindicações ali muito fortes. Por isso que é importante a gente entender todo o contexto e que o livro realmente ele foi colocado de uma forma a vir numa crescente. Porque, olha, Jesus estava fazendo reivindicações muito fortes. Ele fala, eu sou a água da vida. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Depois ele fala assim, ó, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne viverá eternamente. Depois no capítulo 8 ele diz que eu sou. Lá no capítulo 8 ele termina o capítulo 8 dizendo assim, olha, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E esse eu sou na sua Bíblia, com certeza, lá no capítulo 8, no verso 58, ele está em letras maiúsculas, porque esse eu sou é o mesmo eu sou que falou com Moisés lá na sarça ardente, o próprio Deus. Então, Jesus estava fazendo reivindicações muito fortes acerca de si mesmo. E as pessoas não estavam acreditando. Os judeus não estavam acreditando. Os discípulos criam, mas não criam. Criam, mas não criam. E aí você começa a entender por que Jesus ele esperou 2 dias no lugar onde ele estava antes de ir até o lar dos irmãos lá em Betânia para realizar a cura, para realizar, a ressurreição. Por que Jesus esperou ainda 2 dias? Porque quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto fazia 4 dias. E isso não foi por acaso. Aliás, Jesus nunca faz nada por acaso. Havia uma crença entre os judeus de que até o 3º dia de morte da pessoa, poderia ser que a alma dessa pessoa voltasse ao corpo e a pessoa ainda voltasse à vida. Olha a crença que eles tinham, terrível, né? Uma alma, né? Fora do corpo, totalmente incoerente com a Bíblia, mas os judeus na época acreditavam dessa forma. E lembre-se, os discípulos eram judeus. Então havia essa crença, até o 3º dia, ainda pode ser que a pessoa volte à vida. Então, irmãos, ao Jesus esperar 4 dias e ir lá e ressuscitar Lázaro, era como se estivesse dizendo o seguinte, ó, não tinha mais chance nenhuma de recuperação. Ninguém poderia fazer esse milagre, a não ser aquele que é a ressurreição e a vida. Então Jesus aqui, de novo, ele coloca um selo nesse milagre, na reivindicação de que ele era Deus. Porque agora não existia mais chance. É como se os judeus vendo aquilo, tanto que a sua irmã, quando Jesus pede para tirar a pedra, ela fala o que para Jesus? Ah, Marta fala, não, Jesus, mas já é de 4 dias, cheira mal. Ela não estava preocupada só com o cheiro, ela estava falando, senhor, não adianta, 4 dias já foi. Se o senhor tivesse feito mandando tirar a pedra no 2º dia, ou até no 3º, a gente até teria um pouco de esperança de que ele ainda viria à vida, mas no 4º dia, senhor, não tem mais o que fazer. Sabe o que a gente aprende? A primeira lição que a gente tira desse relato? As irmãs de Lázaro e os discípulos queriam a cura de Lázaro. Mas Jesus não curou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. A cura de Lázaro, se houvesse acontecido, até fortaleceria a fé dos discípulos. Mas a ressurreição de Lázaro fez isso de uma forma que nenhuma outra coisa faria. O que a gente aprende disso aqui? Que nós pensamos pequenos. Nós pensamos pequeno. A gente quer a nossa cura aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos.
Deus não quer o nosso sofrimento aqui nessa terra. Deus não está feliz com essa pandemia. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se Deus tiver que escolher, eu não vou falar exatamente desse jeito, eu vou falar uma suposição, porque eu não sou Deus, mas eu acho que se Deus tiver que escolher entre te curar e te salvar, ele vai ficar com a segunda opção. Ele vai ficar com a segunda opção. Porque o que Deus quer para nós é muito mais alto do que nós pensamos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Isaías diz isso, nós estudamos a semana passada. Que assim como o céu é mais alto do que a terra, os planos e os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Aquelas pessoas queriam a cura de Lázaro. Cristo queria a ressurreição de Lázaro. Para que não ficasse dúvidas de que efetivamente ele é Deus. Nós pensamos no presente pequeno. Deus está pensando grande lá no futuro. Deus, irmãos, ele vai fazer tudo o possível para nos salvar. Ainda que nesse meio do caminho a gente tenha que ficar doente e vir a falecer. Se ficarmos doentes e viermos a falecer, mas salvos, eu vou dizer, amém por isso. Não se preocupe, porque a nossa vida nessa terra é como um vapor. Deus não quer, de novo, que nenhum de nós sofremos. Mas ele quer, acima do nosso sofrimento, ele quer a nossa salvação. E se nós tivermos que sofrer para chegar lá, ele vai permitir que a gente sofra. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. A Bíblia diz, então, no verso 35, agora avançando um pouquinho, que Jesus, então, chorou. Chorou. Alguns podem ser tentados a olhar o texto bíblico, assim como os judeus, porque no verso 36, o verso 36, os judeus disseram assim, olha, vede quanto o amava. Quer dizer, quando viram Jesus chorando, eles falaram, vejam como Jesus amava Lázaro. É verdade. Jesus amava muito Lázaro. Mas, irmãos, é só parar aqui, né, e raciocinar, né? Não precisamos, assim, muita profundidade. É óbvio que Jesus não chorou por Lázaro. Mas como assim não chorou por Lázaro? É óbvio que não. Para que ele ia chorar por alguém que tinha morrido se ele ia ressuscitar essa pessoa dali a alguns instantes? Então, Jesus, ele não chorou por Lázaro. Jesus chorou pelos judeus, que não estavam entendendo que ele era Deus. Jesus chorou pelos judeus porque eles estavam querendo matar Jesus. Jesus chorou pelos judeus, irmãos, porque quando você continua o relato bíblico, a partir do verso 47 até o verso 57 do capítulo 11, os judeus estão tramando a morte de Jesus e, de alguma forma, queriam matar de novo Lázaro. É por isso que Jesus estava chorando. Porque Jesus veio para os seus não receberam. Jesus está ali prestes a fazer o maior milagre, maior milagre para eles, porque para Jesus era uma fichinha. Jesus trouxe o mundo à existência pelo poder da sua palavra. Ele apenas manifestar a sua divindade, mas ali as pessoas estão sem entender. Tanto que no verso 37, alguns objetaram e falaram assim, mas não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que esse não morresse? Olha, irmãos, estavam rebaixando Jesus a um nível tão pequeno. Eles estavam rebaixando Jesus ao mesmo nível do diabo quando eles fizeram isso. Sabe por quê? Porque eles já haviam acusado Jesus de fazer os milagres pelo poder de Satanás. Eles falaram, esse faz milagres pelo poder de Beelzebul, pelo maioral dos demônios. Então aqui quando eles falam assim, olha, mas esse aí que abriu os olhos ao cego, lembraram lá do milagre? Não podia fazer com que esse não morresse? Quer dizer, não podia fazer a mesma coisa? E Jesus chora de tristeza e fala, puxa, eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo quem eu sou. Jesus chorou pelos judeus. Jesus chorou pelos discípulos. Mas eu vou ler um texto para vocês agora, que com certeza vai impressionar ainda mais o seu coração. O desejado de todas as nações. Nessa versão aqui, que é a versão mais condensada, vou dizer assim, né? Tem tudo, mas é aquela mais condensadinha, é na página 311, mas no original é na página 533 e na 534. Eu vou ler para vocês e dizer assim, olha, Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para o chamar do sepulcro. Chorou porque muitos dos que ora pranteavam a Lázaro haviam em breve de tramar a morte daquele que era a ressurreição e a vida.
Jesus diz assim, olha, Ellen White diz assim, que Jesus não ignorava que alguns dos que tão cheios de aparente simpatia se mostravam para com Lázaro, né? Em breve fechariam contra si mesmos a porta da esperança e os portais da cidade de Deus. Jesus estava chorando porque essas pessoas iriam se perder. É por isso que Jesus estava chorando. Viu que muitos dos que agora choravam por Lázaro morreriam no cerco da cidade e não haveria esperança para a sua morte. Cristo estava vendo no futuro. E aí, irmãos, vem a parte que mais me impressiona. Ellen White diz assim, olha, não foi somente pela cena que se desenrolava a seus olhos que Cristo chorou. Pesava sobre ele a dor dos séculos. Lançando o olhar através dos séculos por vir, viu o sofrimento e a dor, as lágrimas e a morte que caberiam em sorte aos homens. Pesavam-lhe fortemente sobre a alma as misérias da pecadora raça, e rompeu-se-lhe a fronte das lágrimas, no anelo de lhes aliviar todas as aflições. Sabe por que Jesus chorou naquele momento? Por você. Jesus chorou, é difícil falar essa palavra, essa frase. Jesus chorou, né? Por mim e por você. Jesus chorou, irmãos, ao ver essa pandemia. Jesus, irmãos, ele chorou porque ele viu quantas pessoas estariam morrendo por dia nessa pandemia. E Jesus chorou porque muitas dessas pessoas estão morrendo sem esperança. Muitas dessas pessoas estão morrendo sem o conhecimento dele. E nós, os seus discípulos, estamos muitas vezes olhando tudo isso e ficando assim, ó. Como se nada tivesse acontecendo. A gente olha que está morrendo 2.000 pessoas por dia no Brasil, 3.000 pessoas por dia no Brasil. E a gente está lamentando, falando, que pena, está morrendo muita gente. Irmãos, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, vou até chegar mais perto. O problema verdadeiro não é que estão morrendo 3.000 pessoas por dia. O problema verdadeiro é que dessas 3.000 pessoas que estão morrendo por dia, pode ser que mais da metade, a maioria ou todas, estão morrendo perdidas. Esse é o problema. Esse é o problema que a humanidade vive hoje. O problema que a humanidade vive hoje não é a pandemia, é que as pessoas estão morrendo sem Deus. As pessoas estão morrendo sem conhecimento de Deus. E Jesus chorava pelos discípulos, porque os discípulos não estavam entendendo a sua missão ainda. Jesus fez esse milagre para que eles pudessem ter um ânimo e se lembrar disso. E pregarem com a mesma intensidade que Jesus pregava. Jesus não dormia, Jesus não comia, enquanto não visse todas as pessoas aliviadas das suas aflições. Jesus não dormia e não comia, enquanto ele não conseguisse pregar para as pessoas que estavam ao seu lado. Hoje, irmãos, a gente vai dormir muitas vezes sem ter falado de Jesus para ninguém. A gente acha que está tudo bem. Está tudo bem. O meu vizinho não sabe de Jesus. A pessoa que está no leito do hospital morrendo de Covid não sabe de Jesus. E está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. Está tudo bem. É por isso que Jesus chorou. Ao ver essa miséria que o mundo se encontraria. E ao ver tudo isso, ele chorou. O verso 42 diz que Jesus, ao levantar os olhos para o céu e agradecer a Deus, ele diz: eu sabia que sempre você me ouve, Pai. Mas eu falei desse jeito, eu estou parafraseando. Eu estou falando desse jeito por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Então tá aqui, irmãos, para que Jesus realizou esse milagre? Para que as pessoas crescem nele. Jesus realizou esse milagre para as pessoas acreditassem que ele efetivamente era Deus. Eu não vou ficar repetindo, mas Satanás não tinha poder de fazer esse milagre. Satanás tinha poder até de fazer os outros milagres. Esse milagre não. E sabe, irmãos, a coisa mais triste que existe no mundo é você ir num velório. Eu fico imaginando a dor dessas irmãs. Eu fico tremendamente triste quando eu vou num velório. Por vários motivos. Óbvio que eu não gosto de ir em velório.
Mas eu fico triste por vários motivos. Vários, de verdade. Primeiro, pela dor das pessoas que estão ali. Ainda mais quando a família não é cristã. Aí você vê o desespero. Porque elas não têm esperança de que vão voltar a ver o querido que ali morreu. Sabe, irmãos, quando eu vou em um velório, eu fico muito triste de não ter essa capacidade de Jesus. Quando eu vou visitar um doente no hospital, quando eu vou num velório, eu olho para mim e falo, quem sou eu? Senhor, eu queria ter o poder aqui. Não, sempre que eu vou no velório, de verdade, eu falo isso. E quando eu vou visitar um doente, eu falo isso, Senhor, eu queria ter o poder de falar para essa pessoa, levanta e anda. Saia daí da sepultura. Saia desse caixão. Volte para os braços dos seus queridos. Quando a gente vai num lugar desse, a gente vê a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade. Mas, irmãos, em breve nós poderemos fazer isso. Em breve nós veremos maravilhas sendo realizadas no nosso meio, que Satanás não terá poder de realizar. Os milagres serão realizados também. Mateus 24, 24. Se possível, para enganar os próprios eleitos. Mas poder de ressuscitar será concedido a nós. Porque Jesus falou que se você crer, você vai fazer as coisas que eu fiz e coisas maiores ainda fará. Agora, não podemos fazer nada disso se não estivermos unidos com Cristo. Não podemos fazer nada disso se a nossa vida não estiver preparada. E aí, pensando em tudo isso, eu encaminho a mensagem aqui para a parte final. Porque nós podemos fazer coisas para Deus? Podemos. Poderemos fazer outras maiores do que essa? Sim, podemos. Mas tem algo que nós precisamos fazer. E essa é a parte mais importante da mensagem, tá bom? Você não estava prestando atenção, você estava meio sonolento, acorda agora. Essa é a parte principal da mensagem. Olha só. O que nós podemos fazer e que nós temos que fazer foi o que Jesus falou para aquelas pessoas no verso 39. Leia comigo lá. Eles tinham colocado uma pedra no túmulo. Jesus, então, agora ordena para aquelas pessoas, tirai a pedra. Tirai a pedra. Sabe o que Jesus estava falando ali para eles? Preparem o caminho para o milagre. Irmãos, Jesus, ele poderia ter ordenado a pedra e a pedra seria removida, sim ou não? Ele poderia ter falado assim, ó, pedra, sai daí. E a pedra sairia. Ele poderia ter falado, anjos, venham aqui, removam essa pedra para mim. E os anjos imediatamente obedeceriam, tirariam a pedra do lugar. Mas não, Jesus pediu para aquelas pessoas, tirem a pedra. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, eu vou fazer um milagre. Mas tem uma participação de vocês nessa história. Sabe qual é a parte de vocês? Tira a pedra. Prepara o caminho. Tirar a pedra, irmãos, significa que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Entenderam? Eu vou repetir. O que o poder humano pode fazer, o divino não é chamado a realizar. A lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que os milagres acontecem, mas o milagre acontece não é simplesmente por uma atuação direta de Deus. Deus quer fazer o milagre através de nós. Deus quer fazer o milagre conosco. Há aqui uma lição de humanidade unida à divindade. E quando isso acontece, é que Deus se alegra. Deus poderia ter falado para a pedra, sai, mas ele não falou para a pedra, sai. Ele falou, tirem vocês a pedra. Deus, irmãos, quer que nós usemos as faculdades e as aptidões que Ele nos deu. Nós podemos fazer as coisas para Deus? Sim, claro que podemos. Mas existem dois extremos aqui. O primeiro é achar que eu posso fazer as coisas sem Cristo. Não pode. Aqui mais para frente, no mesmo evangelho, Jesus vai dizer assim, ó, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Sem mim nada podeis fazer. O outro extremo é achar que Deus vai fazer todas as coisas sozinho. Não vai. Deus quer fazer as coisas através de nós. Deus quer fazer as coisas através de mim. Irmãos, não adianta eu querer ficar só na oração. Pensando aqui na salvação de almas,
eu tenho dois extremos. Um é achar que eu posso fazer as coisas sem Cristo. E eu fico criando estratégias humanas, criando tipos de situações para poder alcançar as pessoas. De verdade, irmão, sabe o que vai alcançar as pessoas? É a tua oração e o Espírito Santo. Agora, também não adianta achar que Deus vai fazer todas as coisas. E eu fico só orando. Não, eu vou orar por essa pessoa. Eu vou orar, uma hora Deus vai dar um jeito. Sabe qual é o jeito de Deus? O jeito é você. O jeito sou eu. Então, esse é o extremo. Achar que pode fazer sem Deus. E achar que Deus vai fazer tudo. Não. Deus nos fala nessa noite. Tirai a pedra. Prepare o caminho. Irmãos, e aqui eu vou encaminhar a mensagem agora para o final. Agora eu vou encaminhar a mensagem para o final. Nós precisamos tirar as pedras da nossa vida para que Deus possa agir. A obra será concluída mediante o derramamento poderoso do Espírito Santo. Agora, eu vou falar de mim, da minha vida. Eu, Eduardo, tenho que tirar as pedras da minha vida, tenho que tirar as pedras do caminho para que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre a minha vida. Deus pode remover as pedras da minha vida? Pode. Mas Ele não vai fazer isso sem a minha ajuda. O divino cooperando com o humano, ou melhor, o humano cooperando com o divino. Irmãos, Deus está desejoso de voltar. Jesus Cristo, ele não suporta mais a saudade, Ellen White diz. Ele quer voltar, mas para que ele volte, as pessoas têm que conhecer dele. O evangelho precisa ser pregado. E o evangelho não será pregado pelos anjos. O evangelho será pregado por mim e por você. Só que para que nós consigamos fazer esta obra, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E para que recebamos o poder do Espírito Santo, sabe o que eu tenho que fazer? Tirar as pedras da minha vida. Deixar o caminho aberto para que o milagre aconteça. Jesus falou assim, ó, tira a pedra e eu faço o milagre. Se não tira a pedra, Lázaro não sai daí de dentro. Agora, tira a pedra que Lázaro sai. Irmãos, eu vou dizer para vocês, todas essas mensagens que eu fiz nessas quartas-feiras tinham um objetivo. Presta bem atenção. Na crescente. Deus curou aquele paralítico de 38 anos no tanque de Betesda. E eu disse na primeira mensagem, Deus pode te curar espiritualmente, da sua paralisia espiritual. Na segunda mensagem, Deus deu visão a um cego de nascença. E eu disse para vocês, Deus pode curar a tua cegueira espiritual. E agora, irmãos, eu digo para você, se nós estivermos mortos espiritualmente, Jesus tem o poder de nos ressuscitar espiritualmente. Amém por isso, irmãos? Jesus Cristo não tem só o poder de me curar da paralisia, não tem só o poder de me curar da cegueira espiritual. Jesus Cristo tem o poder de ressuscitar a minha vida espiritual. Portanto, irmãos, se hoje eu falo com alguém que está paralítico espiritualmente, cego espiritualmente ou está morto espiritualmente, creia, Jesus Cristo pode curá-lo, pode ressuscitá-lo espiritualmente. Sabe o que você precisa fazer? Tirar a pedra do caminho. Só isso. Quais são as pedras? Eu pergunto para você nessa noite para a gente concluir. Quais são as pedras que estão impedindo Deus de agir na tua vida? Nós estamos tendo uma programação na igreja. Envolve 5 horas da manhã. Irmãos, Deus te acorda se você quiser para você participar dessa mensagem. Só que Deus não vai te obrigar a assistir essas mensagens. E eu estou falando dessa mensagem porque é um exemplo que está acontecendo agora. Mas veja, Deus, ele quer que nós tiremos as pedras espirituais da nossa vida. Então, eu tenho, irmãos, que fazer um esforço. Eu tenho que tirar as pedras. Eu tenho que acordar mais cedo. Eu tenho que acordar de madrugada. Eu tenho que orar a Bíblia, sim. Eu tenho que orar a Deus, sim. Eu tenho que estudar a Bíblia. Eu tenho que deixar o meu vaso. Ellen White diz no Eventos Finais, página 173, se eu não me engano. Nós temos que manter o nosso vaso limpo e com a boca para cima e orando constantemente que a chuva serôdia caia sobre o meu vaso. Sabe o que é isso? Preparar o caminho, tirar as pedras.
Irmãos, não quer você hoje dizer para Deus, no final dessa série de mensagens, Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso que o Senhor segure na minha mão. Deus, eu preciso que o Senhor tire as escamas dos meus olhos. Deus, eu preciso que o Senhor me dê discernimento espiritual para que eu possa perceber o tempo em que nós estamos vivendo. Por favor, Deus. Por favor, me ressuscita espiritualmente. Abre os meus olhos. Cura minha paralisia. Irmãos, Deus está nos dando uma nova oportunidade nessa noite. Deus está tendo misericórdia de nós mais uma vez. Não queria você fazer uma entrega nessa noite do seu coração a Jesus mais uma vez e pedir que Deus ressuscite a tua vida espiritual? Se esse é o seu desejo, eu vou pedir que você feche os seus olhos. Nós iremos ter uma oração nesse momento, antes de concluirmos a mensagem, antes de concluirmos o culto dessa noite. Por favor, feche os seus olhos e vamos orar. Deus bendito e soberano, Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas, Deus que criou a nossa vida, Deus, em Ti nós nos movemos e existimos. Sem Ti nós não somos nada, Senhor Deus. Senhor, estamos mortos espiritualmente. Estamos mornos. Alguns de nós estão cegos para o tempo em que estamos vivendo. Senhor, alguns de nós estão paralisados espiritualmente. Por favor, Senhor Deus, faça um milagre em nossa vida. Ajuda-nos a enxergar as pedras que precisamos tirar do caminho para que o Senhor realize o milagre que o Senhor quer realizar em nossa vida. Por favor, Deus. Tem pessoas nessa noite precisando de um milagre de cura, talvez doença de algum familiar. Mas, Senhor, a principal cura que nós precisamos, que foi a que tratamos nessa mensagem, é a cura espiritual, a ressurreição da nossa vida espiritual. Por favor, Deus bendito, realiza este milagre em nossa vida nessa noite. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos e já agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus. Amém, Deus.